E aí, gente, olha nós aqui de novo, mais uma vez com Pode Pensar, o podcast que vai trazer novidades, assuntos que vocês já sabem mais ou menos o que rola e um bate-papo especial com uma convidada especial aqui hoje. Eu, Robson Santos, Paula Trevisan, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Paulinha. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, amiga de longa data, e que hoje atua na área de advocacia. A Paula, doutora Paula. Seja bem-vinda, Paulinha. Muito obrigada, Paula. É uma alegria hoje estar aqui com vocês. É um convite que, na verdade, não é só honroso, é um convite carinhoso, é um convite que encheu meu coração de alegria. Estou muito contente. Hoje a gente vai poder conversar um pouquinho, relembrar experiências que já passamos juntas, contar um pouco da nossa vida, mas é gratidão por essa oportunidade. Eu espero que hoje seja somente para enriquecer a nossa noite. Com certeza. E Paulinha, só para o pessoal entender um pouquinho, você trabalhava com moda, né? Quando a gente se conheceu lá, assim, pelos... algumas décadas atrás, né? Você queria muito ser estilista. Exatamente. Né? Chegou a fazer vários modelos lindos que eu cheguei a usar. É isso mesmo. Vou contar para vocês. Bom, na verdade, a minha primeira formação é em faculdade de moda. Eu iniciei a Universidade de Moda no ano de 1998, já tem algum tempo. E na época, para que eu pudesse dar continuidade na profissão da minha mãe, que começou como costureira, cabeleireira, e já fazia isso, vestia noivas, cuidava tudo desde o começo, né? Então, quando eu cheguei na época do vestibular, foi quando eu já sonhava em ser advogada, mas ela sentou comigo e falou: filha, é fundamental que você aprenda a trabalhar com a mesma coisa que eu trabalho. E ela costumava dizer frases muito fortes. Minha mãe era aquela italianona brava, de presença matriarca muito forte. E ela costumava dizer para mim assim: olha, para você mandar, você tem que saber fazer. E como você não sabe o dia seu de amanhã, então aprenda. Porque se você não tiver ninguém para mandar, você vai ter que fazer do mesmo jeito. E se tiver alguém, você vai ter que saber mandar. E assim foi, eu acabei indo para a faculdade de moda, na época fiz também pós-graduação em gestão e negócio da moda. E fiquei trabalhando como estilista na Wonderful Noivas, que foi a empresa que eu herdei deles, né, por mais de 10 anos. Aí, bem mais na frente, sem perder nunca o sonho do direito, e já apaixonada por essa área de atendimento ao público, família, relações humanas de maneira geral, aí eu me senti mais pronta, na verdade, para a faculdade de Direito, que na minha opinião sempre foi fundamental ter experiência de vida e não só a experiência do estudo necessariamente, né? Isso te traz de uma maneira melhor para o exercício da advocacia. E aí, já um pouco mais madura, foi quando eu fui cursar a faculdade de Direito, e agora eu tô aí. Como eu tava brincando aqui com o pessoal brinca comigo e fala que eu sou a doutora do cartão duplo, que já tem 10 anos, quase 10 anos, que eu faço casamento de um lado e divórcio do outro, né? E assim vamos seguindo. Mas é isso mesmo. E aí você hoje atua na área da vara da família. Eu faço diversas áreas, né? Então, eu faço direito de família, civil de maneira geral, faço criminal, faço previdenciário, faço trabalhista. Eu tenho um escritório que tem uma equipe que trabalha comigo e lá a gente consegue fazer uma certa clínica geral, cada um com a sua especialização. Deixa eu fazer uma pergunta. Muito legal, pode. Eu sou doido para perguntar isso para advogado. Doutora, fala uma coisa para mim. Como a área do direito é uma área que tem inúmeras outras áreas dentro dela, qual que é a sua, a que te traz um retorno assim de falar, poxa, eu estudei realmente para isso, para defender isso, para acreditar nisso. São várias áreas, mas geralmente a gente sempre tem um gostinho a mais. Qual que é a área que você mais gosta? Olha, antes de dizer a minha área predileta, eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês que tem uma questão, uma peculiaridade no direito que fez com que eu me apaixonasse. Quando eu iniciei o direito, eu iniciei como toda estudante, muito romântica, acreditando que ia mudar o mundo. E eu era daquelas alunas que sentavam na primeira carteira, da primeira fileira, que queria pegar quase que por osmose, queria passar o pulso no pulso do professor para aprender um pouco mais, né? E ali, principalmente quando eu assistia às aulas de direito penal, eu acreditava de verdade que aquilo era o momento de aprender, que todos deveriam ter direito a uma defesa justa, a um processo correto, que tivesse começo, meio e fim, e que com isso, havendo justiça, ressocialização, equilíbrio, na medida da desigualdade, todas as coisas que a gente aprende lá que é tão bacana, eu imaginava que poderia mudar o mundo com aquilo. Verdade seja dita, quando a gente vem para a vida real, nada daquilo que a gente sonhou, aprendeu, na prática vai funcionar muito bem, né?
Mas eu trouxe esse romantismo comigo e até hoje guardo, apesar de todas as decepções do dia a dia que a vida e o trabalho nos traz. Então eu costumo dizer que não é só uma área, é um comportamento. O que mais me encanta é a advocacia humanizada. E eu consegui compreender que, apesar de trabalhar com litígios, com brigas, o que eu menos gosto é litígio. Na minha vida pessoal, eu detesto confusão. Dizem que advogado não gosta de briga, gosta da briga dos outros, né? É verdade mesmo, a gente vive disso, né? Mas eu, na prática do exercício, eu amo o acordo. Então, eu gosto de resolução de conflitos. E aonde há a maior quantidade de conflitos é no direito de família e no direito penal. Então, esses dois são os meus dois prediletos, porque é onde tem a maior confusão, né? Então, essa coisa de discutir por pensão alimentícia, por guarda de criança, divisão de patrimônio, ou alguma acusação injusta, alguma coisa, essas coisas me encantam barbaramente e eu sou apaixonada por criminal e família. Esses dois eu gosto muito. Super bacana. Isso, você vê, de novo, né? Eu tô aqui sempre aprendendo. Eu aprendi com a Paula no outro podcast sobre equilíbrio emocional. Você acabou de mencionar a palavra equilíbrio de novo, que também o equilíbrio é a balança do direito, né? O símbolo do direito é ter o equilíbrio, Exato. direitos e deveres iguais para os dois lados. E você acabou de falar, poxa, o acordo é sempre muito melhor, muito satisfatório, porque todo mundo sai positivo da situação. Sim. E a Paula também, semana passada, está falando sobre os equilíbrios emocionais dos jovens, nossos, dos professores, da nossa vida. O teu equilíbrio ele é muito importante, que é o que traz os pilares que a gente tem na família. Uhum. E, pô, eu falo, aqui é uma escola. Gente, tô aqui só aprendendo. E aprendam também, que é super legal. E a Paulinha, semana passada, falou sobre isso. Mais uma vez, a gente está chutando equilíbrio de novo, né, Paula? Então, e falando dessa parte do equilíbrio, né? Como a minha área, apesar da engenharia, eu gosto da área da educação, e a gente lida com crianças, com jovens, aproveitando que você faz essa área da família, que você falou que gosta e gosta de evitar o conflito, na sua opinião, essa área familiar aí, essa vara da família, quando entra numa disputa que tem uma criança, um jovem envolvido, isso traz consequências para ele, principalmente na área escolar, área da aprendizagem? Você acha que abala mesmo? Porque é pesado, são pesados os conflitos, né? Muito, muito pesado, Paula. A família, sem dúvida alguma, é a estrutura e formadora da sociedade. Quando ela está machucada, lamentavelmente, todo o restante vai sofrer um efeito rebote e os problemas ficam realmente num formato cascata, né? Então, quando acontece, por exemplo, uma quebra familiar desse perfil de divórcio e ainda com crianças pequenas, mesmo que já seja em fase adulta, a verdade seja dita, na nossa idade, qualquer coisa que nos acometa de tristeza familiar vai trazer sim sequela, vai trazer sim um desequilíbrio. Imagina numa idade ainda sensível, que é o caso do menor, né? Então, em divórcio, por maior que seja a estrutura que o Poder Judiciário tenha, no sentido de fazer as avaliações psicossociais, para poder decidir, né, definir quem que terá ali a guarda da criança, seja ela compartilhada, que é uma guarda que tem se buscado cada vez mais, ou unilateral em casos específicos, se tiver algum problema da outra parte, enfim. Por mais que se dê esse devido suporte, mas ainda assim, lamentavelmente, a criança sente muito e isso depois só vai continuar, né? Se não tiver. E aí entra a escola, nessas horas, que é o que a gente fala, as tais inversões de valores, né? Todo mundo tenta ajudar. A verdade é que a família deveria estar estruturada, mas por ausência dessa estrutura, outras pessoas acabam tendo que fazer esse papel, que aí seria a escola, e hoje em dia todo mundo fazendo terapia, né? A psicologia aí muito forte para poder dar esse suporte, mas é uma judiação o que acontece quando a família é destruída. Isso acontece também na escola, né? O reflexo disso você sente lá nos alunos, né? E bastante, né? É por isso que eu perguntei, Sim. porque realmente uma disputa de guarda, ela é sofrimento para todos. É sequelas, né? Bem sequelas, São né? sequelas. Mas o que eu fico mais triste é que quando você... se eu falo muito, se eu estiver errado, você me corrija. Eu falo muito para os pais quando entram em processo de divórcio e às vezes procuram a escola, a coordenação, tal, para conversar, que meu filho está sofrendo muito. E eu falo para eles, gente, vocês precisam entender que o que separou foi o homem da mulher. Ou os pares que se separaram. Mas uma mãe e um pai sempre vai continuar sendo mãe e pai. Então não discutam, não falem, não criem as famosas alienações parentais. Sim. Né? Porque isso destrói o emocional da criança. E eu cheguei a ir, né? Porque sempre aí a escola se torna
A segunda casa, a né? segunda casa, e quando a briga vai para o fórum, a gente vai como testemunha, né? Só vai Verdade. sempre para a escola, alguém da Fazer uma escola avaliação ia de fazer a como é que representação tá. do testemunho. Sim, E eu sempre falei para as pessoas que sempre me procuraram, eu nunca neguei, mas que eu vou pelo menor, sempre pelo menor, pela criança ali em questão na disputa. Eu vi muita criança já sofrer e o aprendizado desandar e desacreditar da vida. Isso acontece mesmo, é só uma visão minha que estava do lado de fora. não, é a mais pura verdade, Paula. E assim, eu, na verdade, eu enxergo o seu trabalho como um trabalho não só vocacionado, mas eu diria abençoado. Principalmente nos dias de hoje. O professor ou o educador, qualquer pessoa vinculada ao setor de educação, assim como de saúde, segurança, são as estruturas, sem dúvida nenhuma, de um país, né? Mas hoje vivemos uma sociedade muito doente. E esses assuntos que nós estamos conversando trazem desmembramentos ainda mais gravosos. Por exemplo, você citou aqui a alienação parental. Veja, já não basta o problema que a família tem no momento da dissolução de um matrimônio, que já é extremamente traumático para todos. Mas aí ainda vem às vezes o pai, às vezes a mãe, que se usa desse cenário extremamente triste, que já é muito cruel, e ainda transforma a criança num objeto de troca e de discussão. A criança, no procedimento da alienação parental, ela vira uma moeda que não dá para acreditar que está sendo feito isso. Porque na prática, o que é alienação, para quem não sabe, né? A alienação parental é o momento que a mãe ou o pai se presta ao papel de denegrir a imagem do outro e de forma falsa, né? Então, o papai não gosta de você, o papai não veio te visitar, olha o que o papai tá fazendo com a É a mamãe, influência, né, doutora? olha, o papai traiu a mamãe. Então, assim, conversa de adulto é conversa de adulto, conversa com criança é conversa de criança, a criança já está sofrendo, e aí às vezes a mãe ou o pai com raiva de ter sido abandonado, de ter sido traído, porque todo fim é sempre muito ruim, não tem fim gostoso, né? Mas ao invés do adulto superar e buscar os seus meios de fazer com que a vida siga, não. Ele vai pegar a criança que já está numa situação extremamente sensível e ainda vai fazer dela um objeto de troca, né? troca, De barganha, de né? barganha, ou então colocar a visita como forma de negociação do valor da pensão. Se você não me der tanto, eu não vou deixar visitar. Né? Então, assim, não é depreciando a pensão alimentícia. A pensão alimentícia, evidentemente, é um direito do menor, sem dúvida alguma, garantido por lei, é extremamente necessário. Porém, isso não pode fazer com que, de repente, aquele que está com a guarda de fato da criança, transformar a criança nessa moeda de eu não vou deixar você ver, não vou deixar conviver. O convívio é direito / dever. A criança precisa. Foi a sua fala inicial. Não existe ex-mamãe e nem ex-papai. Existe ex-mulher, ex-marido, né? Mas a relação com a criança, ela precisa ser mantida. E digo mais, acho que mantida até de uma maneira ainda mais forte, de laços ainda mais fortes. O problema é que é aquilo que eu falei, né? A gente estuda isso, sabe disso, mas na prática o assunto é bastante delicado e os desmembramentos são gigantescos. E a gente volta lá na estaca zero outra vez, que é o equilíbrio familiar, é necessário, as pessoas precisam ter isso, né? Essa condição emocional de segurar as pontas quando algo deu errado. E a gente vê muito, né? O Robson tá aqui, que gosta mais de leitura, né? Não que eu não goste, mas Sim. A gente vê muito depois na questão de mídia social, de internet, de revistas, tal, jornais, que a sociedade está perdida, né? O mundo está bagunçado e a culpa é sempre da sociedade. Você acha que, vamos pensar aqui na nossa cidade, o poder público, ele interfere, ele tem algo que ele possa melhorar para tentar fazer uma mudança, poder público, poder judiciário, nesse âmbito tão grande aí que é a vulnerabilidade, porque eu enxergo a criança nessa situação como uma criança em estado de vulnerabilidade. Né? E é muito séria essa vulnerabilidade, porque se ele tem esse descaso dentro da família, essa desordem familiar, sempre aparece alguém que passa o acolhimento, e talvez um acolhimento errado ou deturpado. Verdade. Que aí a gente entra em vários casos depois, até de possíveis pedofilias e tudo mais. Sim. Né? Como é que você enxerga nesse contexto global aí?
O que a gente pode? Eu acredito sinceramente que, como eu disse, a educação ela é fundamental, ela é basilar. Então, assim, inserida na educação, eu acredito que para os dias de hoje, com esse. E aí não tem como não entrar no assunto da internet para poder responder uma coisa dessa, porque enquanto o pai e a mãe não está presente para dar suporte, a internet está. E num ritmo que ser humano nenhum vai conseguir acompanhar, 24 horas. 24 horas, se eles Exatamente. quiserem fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, expor um desejo, se conectar com alguém, a mãe e o pai tá ali trabalhando naquela loucura, sem tempo para absolutamente nada. Não tem tempo de observar a criança, né? E aí, por isso que eu digo que a educação, hoje em dia, é muito mais do que vocação, ela é um trabalho extremamente abençoado por Deus, é necessário. E dentro da educação, acredito eu, que a participação do poder público é inserir na educação medidas públicas que possam trazer o que se precisa atualmente. Hoje em dia não é só. Ó, vou dar um exemplo aqui. Se fala muito de algum tempo para cá no Brasil de aprender e inserir educação financeira. Na escola da minha filha tem educação financeira. Mas isso não é o suficiente. Educação financeira é só um dos itens que nós precisamos inserir na educação. A educação emocional, ela é fundamental nos dias de hoje. Porque hoje nós vemos crianças extremamente jovens padecendo de ansiedade. Eu tenho coleguinhas da minha filha que eu acompanho já pelo menos uns 3, 4 anos que está na mesma sala, que já tudo bate as perninhas assim, ó, de ansiedade, já morde o cantinho da unha, você já tá vendo que é porque já tem alguma coisinha ali que já tá precisando. E às vezes o pai e a mãe nem percebeu aquilo. Às vezes a gente que não é o pai e a mãe, né, recebe a amiguinha em casa e percebe isso. Então eu acredito que a participação da estrutura do poder público, ela tem que estar voltada diretamente na educação, lazer, porque o lazer e o esporte, que nós vimos conversando inclusive sobre isso, ele é importantíssimo para preencher o espaço e tirar um pouco essa meninada dessa informação que eles estão recebendo de uma maneira muito rápida e nem tudo é muito bom. Tem coisa que é muito bom, mas eles não têm o filtro ainda que nós temos, né? Então, eu acredito que essa participação é isso, assistência social, sem dúvida alguma. Apesar de todo o trabalho que é feito, mas é necessário mais de assistência social. Precisa mais gente trabalhando, né? É muita demanda. Não estão conseguindo dar conta, na prática, de acompanhar todos os casos que acontecem. Como esse que você falou, que é mais uma vertente, enquanto um não está prestando atenção, vem alguém e presta e de repente acontece ali um abuso, um estupro, um caso de pedofilia, sempre tem alguém mal intencionado. Mas então onde que a gente está falhando? É de maneira geral, né? Lamentavelmente é de maneira geral e o poder público não tem como ficar fora dessa, na responsabilidade, né, Paula? Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Que é bem complicado, porque às vezes eu durmo, né? A gente faz parte dormir da nossa vida, né? Às vezes eu durmo e ela continua, às vezes, na internet ali. Então, você tem que estar antenado, tem que ver o que o filho está olhando na internet, porque a gente hoje está muito comum, né? A questão do bullying. Tudo é bullying, Sim. né? E aí eu fico vendo que na minha infância, ali, na minha adolescência, o meu pai me ensinava, o bullying sempre existiu. Sempre. Sempre existiu. Mas a gente era criado com uma casca dura, Uhum. né? A gente era criado para a gente aprender a se defender. Verdade. E a gente não se sentia frustrado com aquilo. A gente encarava e levava. Hoje, o que eu sinto assim, que está faltando a base emocional em todos os âmbitos, né? Desde a criança, o adulto e tal, para aprender a lidar com as suas frustrações. Uhum. Porque o bullying, eu acho que ele deixa de ser bullying quando ele passa por uma ofensa muito moral ou agressão física. Porque a gente sempre brincou, né? Eu, na minha época de escola, eu era nariguda, tucano, a orelhuda, né? Sempre existiu, o magrelo, 4 olhos, desde que o Magrelo, mundo é né? mundo, né? E Usou sempre- aparelho, é magro, é gordo, não importa o que seja, ia ter, né? Mas a gente era preparado, acho que pelos nossos pais, assim, tira sarro, né? Entra na brincadeira, não deixa, porque quando eles verem que você tá se machucando, isso vira mais forte, fica mais forte. Só que eu acho que as explicações que vêm para a população através de redes sociais, elas deturparam muito o significado das coisas, você não acha? Olha, eu acredito sinceramente que aconteceu algo que nós tentamos proteger as crianças de algum tempo para cá, e eu acho que nós perdemos um pouco a mão. E eu vou te dizer por quê.
eu acredito que essa coisa exacerbada no sentido de não vamos traumatizar as nossas crianças com o intuito de protegê-los em demasia, deixamos frágeis demais, que é exatamente isso que você está fazendo. Então, por exemplo, eu participei, assisti um campeonato das crianças lá, uns amiguinhos da minha filha, e eu notei que no momento do término do campeonato, houve medalha pro tipo, eu não me lembro quantas eram, vamos supor que fossem 6 equipes, um exemplo. Tinha medalha para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto, porque não podia traumatizar. Só que para um pouquinho, das 6 equipes, né, supondo que tenham sido 6, que eu não lembro exatamente o número agora, dessas 6 equipes ali, evidentemente, o primeiro foi o que se destacou e o que melhor fez. Até o segundo e o terceiro a gente ainda tem uma maneira de enxergar, mas até o sexto, estava na cara que a última equipe não tinha se esforçado, não tinha tido o mesmo comprometimento, não tinha tido o mesmo espírito de equipe, mas ainda assim fizeram questão de ir lá e dizer que ganhava também aquilo. Sob a justificativa de que não pode traumatizar, ninguém está preparado mais para o não. Ninguém está mais preparado para as adversidades da vida, e a vida real não é assim. A vida real vai se dizer não. Ele não vai ganhar medalha a vida inteira. Haverão momentos que a pessoa vai fazer alguma coisa errada, seja na infância, seja na adolescência e muito mais na vida adulta. E a vida não vai me premiar. É certeza, né? E aí é nessa que começa muito cedo essa coisa de a qualquer momento alguma coisa que saia do itinerário, a criança ou o adolescente fica tão desequilibrado. Então eu entendo que a gente quis super proteger e no final da história, por isso que a gente fala assim, na nossa geração já existia bullying e nós éramos diferentes. É porque não tinha essa coisa da super proteção exagerada. Éramos criados para a vida. Minha mãe me criou para a vida. E era esse jeito, assim, o jeito dela brigar, o jeito dela resolver. E o meu pai é a mesma coisa, né? Na medida deles, conforme a educação que eles tiveram. Mas isso foi mudando, a gente foi super protegendo. E tem uma série de explicações ainda a isso, né? A gente sabe que nós somos também de uma geração que trabalha muito, que sai muito cedo, chega muito tarde. E a gente não tem tempo de dar atenção para os nossos filhos. E essa nossa ausência faz com que a gente queira premiá-los, né? A sua mãe também não saía cedo para tocar as coisas dela? Saía. E voltava tarde. Verdade. Posso dar um pitaco? Sim. Pode, claro. Eu vou dar um pitaco aqui. Eu sempre, hoje como a Paula em dose dupla, né? 2 Paulas aqui, então mas eu consegui pincelar bastante coisa do que vocês disseram e é bem interessante isso. A gente começou falando sobre as separações, né? Talvez as separações de casamentos recentes, né, doutora? Com crianças aí com 6, 7 anos de idade, às vezes não era casado, casou depois e tudo, ou até mais velhas. Mas eu sempre faço uma comparação da minha experiência de vida. Eu sempre coloco os parâmetros daquilo que eu vivi. Eu não consigo colocar um parâmetro daquilo que eu ouvi, ou por mais que eu tenha estudado, lido, eu coloco sempre a experiência de vida que é mais importante. Eu venho de uma criação conservadora. Eu venho daquele negócio que tem que sentar na mesa com a família junto. Eu sou da época que os puxões de orelhas eram puxões de orelhas mesmo. Sim. Né? Então as correções eram umas correções mais pontuais, mas trazia condições de você entender o que é certo e o que é errado, e se você fizer errado, as punições que tem aquilo, você tem que assumir as suas responsabilidades sobre aquilo. E aí, nessa minha geração, as responsabilidades vinha junto com Havaianas, né? Vinha com uma chineladinha, vinha. Sim. Eu acho que eu tenho até orgulho disso, porque isso me ensinou muito, me direcionou muito para ser o homem que eu sou hoje. Mas levando a pincelada do que vocês disseram, a gente percebe que essa frouxidão, talvez, na criação de hoje, dos jovens pais de hoje, falando, poxa, eu sofri um pouco na nossa geração, a gente tomou umas broncas, ficava de castigo, não podia sair, tinha que ficar estudando, aquela coisa toda, e a gente deu uma afrouxada, e essa afrouxada talvez deliberou essa liberdade desacerbada, vamos dizer assim onde pode fazer tudo. Dito isso, eu penso o seguinte, com essa liberdade que tem hoje, eu acho que afetou as pessoas, os jovens, de uma maneira psicológica, para ter essas alterações que a gente entende na escola. O relacionamento com os pais, que ficou mais distante, que é aquilo que você está falando, com o mundo digital. Hoje, você chama o seu filho no quarto pelo WhatsApp, vem jantar.
Não, vou jantar aqui, respondendo aqui. Verdade. Né? Eu tenho 2. Tá na mesma casa. Né? E eu falo, não, chamando. jamais, né? Isso aqui eu não admito. Não tem, não é nem na mesma casa, na mesma mesa. Uhum. Né? No mesmo ambiente, ou nós aqui mesmo, né? Não dá. Esse elo de digitalidade afasta e coloca a pessoa num casulo que ela não enxerga a realidade do mundo como você estava falando. Então, nesse sentido, a gente vê que criou-se uma liberdade muito maior, sem um controle também, e provocou também os órgãos públicos a também não se adaptarem a essa liberdade dessa geração que vem um pouquinho mais afoita, vamos dizer assim, sem ter um conteúdo mais qualificado. A gente não pode controlar, não tem como controlar. A gente falou no podcast passado que a gente ia para a biblioteca, né? Pegar um livro, ler Tinha alguma desse coisa. tempo, né? Você entende? Sim. E hoje não. Hoje o conhecimento que você precisa, você vai buscar. Agora, e a fonte? E aquele conhecimento é realmente verdadeiro? Está passando e agregando coisas boas para isso? Então é um ponto que, resumindo o que vocês falaram, né? E aí a gente vai para o equilíbrio de novo, e o seu equilíbrio também, mostra aqui o desequilíbrio dos pais, o desequilíbrio do poder público em se adaptar, o desequilíbrio dos pais em criar, os desequilíbrios da criança. A gente pega a criança hoje com 7, 8, 9 anos, já está no psicólogo, que é o que você falou, você vê a perninha balançando. Essa... Assim, minha filha pediu terapia, ela tinha 3 anos de idade. Oh, meu Deus! Mas ela tá ótima. Ela precisava entender os pais dela. Ai. Mas o problema era ela que... Mas tu vê, né? Poxa, tanto a Paula quanto o Marcelo, que são meus amigos, também vêm dessa educação conservadora, né? Então, você também, eu também, são gerações. E a gente vê a atualidade que a gente não acredita naquilo que a gente está vendo. A gente vê e fala, por que está indo para esse segmento, se a gente já sabe que é o caminho errado? É verdade. Né? E a gente, como é que a gente vai conter isso? Uhum. Como é que nós, pais, nós, advogados, nós, educadores, solicitar também para algum órgão público que mexa nessa situação? Eu acho uma situação que vai demorar muito para que isso se ajuste àquilo que a gente acha que é uma normalidade, né? Na normalidade daquilo que foi dito aqui. Esse é um pensamento que eu coloco assim, uma interrogação bem grande. Essa questão da educação mais rígida da nossa época, e aí isso envolve, evidentemente, essa questão da correção com direito a uma palmada, uma chinelada, que nem a gente está conversando aqui. Somos, então, de uma geração que isso acontecia e podia, e agora estamos num momento onde isso não é mais permitido por lei. Nós temos aí a lei da palmada, né? Então, hoje, eu, por exemplo, advogo em casos de pais que respondem com risco, inclusive, de perda da guarda da criança, do poder familiar, pelo fato de ter batido na criança. Mas esse bater, vamos deixar claro assim, porque a gente sabe que às vezes um filho apronta, e a gente dá aquela chineladinha na bunda, que às vezes mais assusta e dói mais na gente do que neles, claro. Né? Mas é uma simples chinelada. Ou quando é pequeno ainda, a gente dá em cima da fralda, que dá aquele estalo, mas nem chegou na criança, que é para dar tipo assim, presta atenção, que está errado. Quando a gente fala dessas leis, que nem eu vejo muita criança falando pro pai, eu vou ligar para o conselho tutelar, eu vou te denunciar, porque o pai não tem mais o direito de corrigir. Não é? Eu acho que tem uma diferença entre a palmada dada com amor, que é onde alerta, né? E o espancamento. Eu converso muito com o meu marido, né? Que às vezes filho pré-adolescente dá uma confusão na vida da gente, né? É verdade. E uma vez eu falei pra ela, se eu te pegar, eu vou te esquentar as pernas, essas coxas grossas, que ele é maior que eu, né? Então, eu vou te esquentar as pernas, essas coxas grossas. Aí ele veio, eu falei, não, a gente tem que, quando for repreender, porque até é bíblico, né? A repreensão de pai e de mãe, uma correção. A gente tem que corrigir sem ter ódio no olho. É corrigir com olhar de carinho. Não tô falando que eu sou adepta de estar batendo, espanando, né? Mas é aquela correção, tipo assim, porque tem coisa que passa de todos os limites que você pega e fala, peraí, vem cá, vamos conversar. Né? Mas o que eu vejo hoje as famílias é que elas perdem a mão, elas batem, confundindo os seus sentimentos.
E aí essa batida corretiva ela se torna um espancamento. Porque quando a gente vai fazer uma correção numa criança, isso até professores, que eu vejo tantos casos de professores perdendo a cabeça, é porque já vem com uma carga emocional tão grande que junta vida de trabalho, vida da casa, e vira uma confusão que eu acho que quando você está nesse momento você precisa recuar. Você não pode ir para o front. Olha, esse é um assunto extremamente delicado. Eu tenho certeza que se tivesse o podcast aberto a comentários, nós teríamos de todos Sim, os com tipos, certeza. porque realmente há quem acredite sinceramente que não se pode tocar na criança, que o correto é conversar, é ensinar, é colocar de castigo, tirar o celular, qualquer outro mecanismo, mas que não se coloca a mão. Tem gente, como eu disse, eu apanhei muito da minha mãe, que se minha mãe estivesse viva, ia dizer, não, se eu não tivesse cacetado você e seu irmão, não tinha ficado tudo certo do jeito que ficou. Por aí. Cada um vai falar Por aqui. aí. Mas a verdade é que nós estamos debaixo de uma lei que hoje qualquer tapa pode dar problema. E eu te falo por advogar em casos que atualmente, inclusive, estão tramitando nesse assunto. É muito sensível essa situação hoje em dia, porque configura a agressão. E tem lei para isso. E aí acontece o que você falou. E aí agora isso é um desmembramento muito delicado. Junto de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos um outro problema, Paula. Nós estamos num momento onde todo mundo entende de direito, mas quase ninguém quer entender de dever. E dentre eles, os adolescentes, os jovens, as crianças, porque eles já sabem, eles veem na internet que pode chamar o conselho tutelar. Ele não sabe nem para que serve esse órgão, onde ele fica, mas ele sabe que se ele buscar na internet, ele vai achar um número de telefone, ele pode denunciar o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta. Então, olha que coisa séria que a gente está conversando aqui. É uma geração que não quer compromisso algum, dever algum, respeito algum, responsabilidade alguma, mas ele sabe o direito dele, que se encostar a mão em mim, eu chamo a polícia. E se chamar ou for até a delegacia, dependendo da narrativa que for dita lá, e aí vai ser do jeito dele, do jeito dela, vai complicar, Paula. Vai complicar. Então, o assunto é realmente muito delicado, e aí isso não envolve só educação, só poder público. Voltamos novamente na raiz, que foi a minha primeira fala. A família, ela é definitivamente a formadora, a estrutura da sociedade. Se a família estiver machucada, se essa mãe não tiver com estrutura psicológica para educar o seu filho da maneira mais equilibrada emocionalmente possível, ela pode vir a ter um problema, por exemplo, no âmbito criminal. Olha que coisa séria que a gente está conversando aqui. Assim como um pai também pode chegar ao ponto de responder criminalmente é o que você falou. Por isso. Hoje se fala muito dos deveres, dos direitos, né? Dos direitos, né? E não se fala de deveres. Deveres não, ninguém quer Ninguém saber. tem dever de mais nada. A gente só tem direito. Então Exato. vamos viver só nos direitos. E essa sociedade está cada vez mais doente. Exatamente. Inversão total de valores. Tá muito A gente sente isso nas relações de consumo. Repara como hoje em dia a gente vê vídeos circulando de gente discutindo no caixa, no mercado, em tudo quanto é lugar. Todo mundo sabe algum direito. Mas a educação para tratar a pessoa que lhe atendeu, ninguém quer ter mais. Quer ter direito de gritar, de destratar, de ofender. A gente vê aí vídeos, né, de motoboy. Quem está no serviço ao público, tem a brincadeira que quem está na prestação de serviço ao público hoje em dia tem que ter um psicólogo coladinho, né? Sim. Tinha que ter direito a receber isso gratuito, eu acho né? que tem que ter um psicólogo de um lado e um advogado do outro. Né? Sem Porque dúvida. Tá muito, Tá muito sensível. bagunçado. Tá muito bagunçado. É que eu falei, tá Exato. muito bagunçado os valores hoje, né? Exatamente. É que eu acho gozado, porque a doutora está falando sobre ações, né, de uma criança solicitar o conselho tutelar ou ir a uma delegacia e o delegado viu um inquérito, alguma coisa assim de agressão e tal. Para esse tipo de jovem, eu estou imaginando que seja um jovem um pouquinho com mais conhecimento, um jovem a partir de 10 anos de idade, 11 anos de idade, tudo. Sim. Mas o que a gente faz com aquele de 6, 7, 8 anos, né? O da fraldinha, como a Paula fala? Não. Não, o quê? Nós estamos falando de crianças a partir de 3 anos que aprendem a falar. Não, mas essa Elas criança... já enfrentam pai e mãe com seus direitos. Não, mas eu sei, Paulinho, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que nós, com um filho de 3, 4 anos de idade, estamos no mercado, que a gente já viu isso diversas vezes, né? Vamos lá no mercado. Eu, por exemplo, eu pro mercado com a minha mãe, mão para trás, quando entrar e sair, tá? A boca é fechadinha.
Então eu andava no supermercado meio dramático, né? O pessoal olhava assim, essa criança é meio maluca, ó. Eu colocava a mão pra trás, colocava dentro da calça, que assim, ó, e andando no mercado, pra lá e pra cá. Pra não mexer em nada. Mas muitas vezes, birrento, né, leonino, eu quero, fazer aquele escândalozinho lá e tal. Torrento leonino. Então vai na orelha, né? Vai num tapinha e era assim mesmo que eu ficava, que minha mãe me controlava. Aí eu falo, se você vai fazer uma correção dessa hoje, e a lei protege isso, não deixa que isso acontecer, essa criança não vai denunciar, porque é uma criança. Mas tenho certeza que alguém que veja vai filmar, vai fazer, só que aquele negócio que vocês estão falando, né? A pessoa se acha no direito de denunciar, mas não olha o que faz. Será que faz assim também? Se cuida do seu filho desse jeito também? Então, esse tipo de denúncia, eu acho que às vezes ela é muito danosa. Porque você deixa de corrigir o seu filho daquilo que você acredita por alguém que está fazendo uma denúncia que jamais aconteceu na sua família, de você agredir o seu filho. E ali você fez um ato, talvez, de correção momentânea, pontual. Né? Porque é muito ruim você ver... Né? Foi no shopping esses dias. Uma criança começou a chorar da entrada do shopping até a praça de alimentação. E observando, eu falei, poxa, caramba, esse pai não vai pegar essa criança no colo, a mãe pegar a criança no colo e tudo, e a criança estava fazendo uma birra. E era uma criança de 4, 5 anos de idade. Pega no colo, faz um carinho, distrai um pouco, né? Você vê que aquele chorinho era um chorinho birrento. Mas era escandaloso no shopping. E você via todo mundo assim, sabe? A gente, alguns apontando e tal, aquele negócio todo. Pô, mas e aí? Esse pré-julgamento na nossa sociedade vai existir sempre mesmo? Porque é o que a gente faz hoje, né? Todo mundo julga, né? Prejulga, cria um conceito e um preconceito e um pré-conceito. E às vezes acontece uma coisa que talvez não seja justa. Imagina um pai desse que é amoroso ou um pai amoroso, naquele momento foi acontecer isso, daqui a pouco aparece o conselho tutelar na porta de casa, porque tem uma denúncia lá na delegacia, porque você bateu no seu filho ou deu uma palmada num mercado qualquer. E aí vai criar uma desestrutura. Eu acredito que deve ter casos assim, mas é uma coisa que é horrível. Né? Por causa de outros que talvez não criem do jeito que você cria. E aí esse tipo de lei eu acho que ela impõe uma forma rígida de você criar os seus filhos, né? Impõe alguns limites para que você possa, porque o ser humano ele é extremamente vulnerável, ele é aberto a qualquer reação. A gente tem reação de dor, né? de olfato, de tudo. Então, quer dizer, uma reação que a gente vai sentir por uma agressão, que hoje tudo é agressão, não tem mais a correção. Né? Não tem, hoje tudo tem, eu entendo que a gente tem muitos direitos e temos também os deveres, mas ao mesmo tempo existem as punições daquilo que a gente faz errado. Todas as áreas, a minha, a sua, tudo que a gente faz de errado, a gente vai ter que assumir uma responsabilidade e uma penalidade, seja ela administrativa, judicial, pontual, seja, vai existir. E na criação de uma criança? É verdade. Na verdade, funciona mais ou menos assim. A legislação, ela faz um esforço de acompanhar a sociedade. E quando eu digo faz um esforço, é porque fica dificílimo para o legislador conseguir acompanhar 100% toda a alteração social que ocorre. Mas se nós fizermos uma reflexão, a lei da palmada veio justamente para tentar coibir, ou pelo menos evitar, na medida do possível, dentro do que a lei consegue, o que a Paula falou. O ser humano mudou e vem mudando para pior com o passar dos anos. Então, assim, eu, por exemplo, como trabalho com criminal, se eu fizer uma reflexão de 7 anos, 6 anos para cá, os tipos de crimes ficam diferentes a cada ano. Então, assim, que sempre existiu agressão, sempre existiu. Que sempre existiu discussão de marido e mulher, sempre existiu. Mas que chegasse ao ponto de depois matar na frente dos filhos, esquartejar, pôr fogo, esconder o corpo, matar os filhos que era só dela, para castigo dela, são monstruosidades que a gente percebe nitidamente que essa sociedade adoecida que nós estamos conversando a cada ano fica pior em suas condutas de maneira geral. Dentre elas, essa é só uma que nós estamos falando aqui, de maneira geral, somos uma sociedade adoecida. Então, tem seus efeitos, mas no momento de corrigir o filho, a lei percebeu, o legislador percebeu que estávamos perdendo a mão.
e precisou vir uma lei para colocar uma tentativa, né, de um equilíbrio nessa parte. Só que aí começa a ter essas coisas que a gente está conversando aqui. Como é que fica para quem está realmente tentando da maneira correta educar seus filhos? O que que é muito? O que que não é? E aí somos uma sociedade flutuante, com inversão de valores constantes que não nós conversamos sim. aqui, e a lei fica tentando acompanhar. Quer dizer, nós somos um país, um dos que mais tem criação de lei. Aqui não falta, né? Toda hora tem mais uma lei para tentar acompanhar. O que a gente tem é a dificuldade da aplicabilidade dela, mas lei não nos falta. Tem para tudo. O E difícil ela é muito essa prática, interpretativa né? também, né, doutora? Eu acho que não existe algo pontual, né? Fez isso, é isso, não dá, né? Porque você tem que, de alguma forma, criar o equilíbrio de novo, né? Você tem que ponderar algumas coisas e Sim. tudo, mas é umas coisas que a gente vê, o choque de gerações para nós, pelo menos para mim, o choque de geração do que hoje pode e o que não pode, e o que se faz, hoje para mim é bem grande. E eu vejo os adolescentes assim de uma forma gritante também. Você vê os professores tentando recompor aquilo que a criança não tem em casa, É. além dos seus atributos de ensinar, chega a ser chocante. E é uma luta desigual, né, Paulo? É uma luta desigual, porque enquanto a escola está tentando ensinar bons valores e bons costumes, as músicas e, de novo, a internet e tudo que lateja na mente o tempo inteiro, né? O Totalmente ao consumo, contrário. tudo que eles recebem é totalmente ao contrário do que você está ensinando lá. É a desvalorização do ser humano, a degradação Total. humana. Então você fala, trate a mulher bem, trate com respeito. Em seguida ele vai no baile e escuta uma música que está lá depreciando o gênero feminino e às vezes a própria mulher também fazendo essa apologia, essa coisa estranhíssima que está acontecendo aí. E aí não adiantou nada eu explicar em casa. Eu não tenho homem, né? Tenho só uma menina. Mas eu me esforço em educá-la de maneira que ela saiba se posicionar, se dando o devido valor. Mas a letra da música do funk, não quero falar um termo específico aqui, mas não vai ter Claro, jeito, claro. né? Aí em seguida vai no baile funk e vai escutar uma música que Totalmente coloca a mulher em que degradação, né? posição, né? Então ele está consumindo isso por muito mais tempo, por muito mais horas, por muito mais dias do que o que você está explicando lá no colégio. Então, eu estagiei por 2 anos no fórum aqui da nossa comarca de Praia Grande. E o juiz com quem eu trabalhava, ele costumava dizer assim para mim às vezes, doutora Paula Catelani, eu acho que nós estamos enxugando gelo. Porque tinha dia que era desanimador o tipo de demanda que chegava na mesa dele para sentenciar. E se a gente não tomar cuidado, a gente desanima mesmo. Porque a sensação que dá é que a gente está indo sempre para o pior. Mas eu fico muito feliz com essa iniciativa sua, de querer buscar isso tudo agora, de trazer esses valores bonitos. E eu sou mais uma militante, não de maneira política, mas não deixo de fazer política, porque só isso aqui que a gente está conversando e estamos fazendo já é uma forma de fazer política, né? Com certeza. Já é uma maneira de tentar manter esses valores. Então, sobramos aí uma pequena parcela da sociedade que ainda acredita nisso, nos bons costumes, nos valores adequados, no que aprendemos com nossa mãe, nosso pai, né, avós, quem teve esse privilégio. E vamos fazer o possível para a gente conseguir levar isso adiante. Não, né? concordo. Eu acho que não é uma pequena parte, não, doutor. Eu acho que é metade. Tem bastante. Eu acho que tem metade da população aí. Se a gente olhar um pouco do histórico nosso, metade da população é bem conservadora também. Eu acho que ela absorve bem os privilégios do que a gente aprendeu e como a gente aprendeu e pretende ver isso para o futuro. Então, eu acho que correções e ajustes na nossa vida vai existir, e eu acho que vai existir bem positivamente. Eu acredito nisso. E a gente tem educadora como essa mulher aqui, então as coisas dão aquela coisa de falar, não vou desistir não, vale a pena. Né? No seu direito também, com certeza, vale a pena. Então, pessoas como você, como a Paula, e eu acho que fazem a diferença para a gente que está pensando em uma coisa comum, igual para todo mundo e justa para todo mundo. Sem dúvida. Eu digo sinceramente, eu realmente sou uma que não desisto mesmo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Todos os dias eu vou com a mesma paixão. E quem trabalha comigo lá no escritório sabe que eu sou aquele tipo de pessoa que quando finalmente eu acompanho o cliente até o final, vou dar um exemplo aqui de um criminal,
Eu já tive mais que uma situação que um cliente meu, depois que finalmente teve o direito à progressão de regime e veio para a liberdade, a família me procura no escritório, conta que na verdade o problema dele era com drogas, que por motivo da dependência química ele cometia aqueles crimes de furto para Sim. tentar sustentar o vício, e quando ele recebe a liberdade, a mãe me procura pedindo encaminhamento para a clínica de recuperação. E aí depois dali a gente encaminha e é um trabalho feito até o final, porque eu realmente acredito ainda no ser humano. Eu acredito na capacidade de mudança, acredito na ressocialização, acredito no direito, acredito na política, porque eu tenho certeza que no meio de todo o joio tem trigo. Ah, com É certeza. certeza. E a gente tem que continuar lutando, cada um à sua maneira, cada um na sua parte, né? Então eu acredito sinceramente nisso, nesse acolhimento da família. Não vamos desanimar, não. Não, vamos. Enquanto a gente tiver força para mexer com essa máquina da sociedade, Sim. acho que vale a pena, né, Paulo? Vale a pena. Gente, foi um prazer. Bom. Mas eu ter que encerrar, né? Porque já deu o nosso tempo. Mas foi um prazer, Paula, te receber. A gente pode marcar mais outros aí, porque o tema é vasto, né? Acho que tem muita coisa para a gente conversar, que eu acho que leva esclarecimento a quem está nos assistindo e traz esclarecimento para mim, pelo menos, que estou agora nessa nova jornada aí, iniciando uma nova jornada. Então, obrigado, Robson, pela sua parceria. Imagina, estou sempre aqui. E só tenho a agradecer. Doutora, Eu que agradeço. Robson, foi um prazer. Eu já conhecia de vista, mas não tinha tido essa alegria, esse privilégio de conversar. Esse bate-papo foi maravilhoso, enriquecedor. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Estou à disposição. E é isso. Desejo toda a sorte para nós. Paulinha, obrigada. Um carinho de sempre, tá? Nossa amizade continua e sempre continuará. Combinamos de não dizer quantos anos, Não. né? Para não deixar isso Não claro pode, para não ninguém. deixar pra lá. Mas são boas décadas e eu desejo tudo de melhor nesse seu projeto e que seja feito da melhor forma e cumprido com a ajuda de Deus. Obrigada, Amém. viu, pela Obrigada. oportunidade. doutora, obrigado pela sua visita aqui. A gente vai em breve fazer um novo convite, porque a conversa tem mais, hein? Tem Dá muito para a gente mais. conversar muito mais. Você que está em casa, que viu esse podcast, agradeço de novo esse apoio que está tendo para a gente por esse podcast, com pessoas especiais como a doutora, as duas Paulas, né? Paulo e Paulo em dose dupla hoje. Foi muito gostoso e a gente vai fazer de novo. E aqui fica meu convite para a doutora para um próximo podcast. Para a Paula, a gente está sempre junto. E esperamos você no próximo. Muito obrigado. Até mais. Quem gostou, compartilha. Compartilha. Isso aí, Curte, gente. curte e compartilha. Não pode esquecer isso. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.